Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clóvis e sejam bem-vindos à nossa primeira aula de física nesse ano de 2022, né? Desejando que a gente faça um bom ano e que o mais pronto possível, né, e de maneira segura, nós possamos voltar às nossas aulas presenciais, né? Tanto tempo já que a gente já está nessa de aula remota, né? Esse nosso segundo ano do ensino médio, nós trabalhamos basicamente, né, com um único grande assunto. O assunto são ondas, né? Só que a gente divide a interpretação, vamos dizer assim, o modo de lidar com essas ondas de 3 jeitos diferentes aqui no segundo ano. Nós trabalhamos com ondas térmicas na termologia, que é o que a gente começa esse ano, você está vendo aí na tela. Nós temos também um trabalho com ondas sonoras, né, dentro da chamada ondulatória, e a gente também tem a análise de ondas luminosas em óptica geométrica. Tá? Mas, no final das contas, toda a matéria do segundo ano do ensino médio está baseado nessa ideia ondulatória, ondas. Tá certo? Então, a gente vai começar com termologia, né? Mais especificamente termometria, que eu já vou definir para vocês o que seja isso, né? Está na página 13, capítulo 1 do livro, está aqui o livro, né? Eu sempre aconselho que você sempre use o livro como um recurso de apoio importante, né? Ah, mas eu não tenho o livro ainda. Bom, eu sei que vocês ainda não receberam, mas eu vou colocar no Classroom uma versão em PDF, para que vocês possam ir consultando conforme a necessidade, ok? Porque além da aula aqui, essa apresentação eu mando para o Classroom, né? Tem lista de exercícios minha que eu também mando para o Classroom, porque eu disponibilizo para vocês. Além disso, a teoria que você tem disponível no livro e alguns exercícios que a gente vai resolver são os do livro. É importante que a gente tenha acesso a ele, que a gente faça dele um recurso, né, que vai ajudar a gente bastante na interpretação do que a gente tem a lidar a partir daqui. Tá certo? Bom, eu irei dividir essa ideia de termometria em 3 aulas, tá certo? Na verdade, é uma aula só, mas eu não vou gravar tudo de uma vez. Na verdade, é uma aula em 3 partes, tá certo? E aí eu não vou gravar tudo na sequência para que os vídeos não fiquem tão extensos, tá certo? Que não passe de 1 hora, coisa do tipo. Eventualmente, quando for necessário, infelizmente eu vou ter que gravar uns vídeos mais compridos, mais longos, tá certo? Mas aqui a gente vai conseguir dividir em 3 partes para ficar um pouco mais fácil de vocês acompanharem, né? Lá no YouTube, porque essas aulas gravadas vão todas para o meu canal do YouTube, né? E aí vocês possam fazer com mais facilidade, né, a visualização desses vídeos, tá certo? Para que o vídeo fique mais curtinho, fique mais tranquilo a gente lidar. Beleza? Ok? Vamos lá? Então, o que a termologia estuda, né? A termologia estuda os chamados fenômenos térmicos. Na verdade, a física se ocupa disso. Ela sempre estuda fenômenos físicos, né? A gente tenta, a partir da física, entender o mundo na nossa volta a partir da análise desses fenômenos. E quando a gente lida com coisas quentes, coisas frias, com temperatura, termômetro, aquecimento, resfriamento, a gente está dentro do que a gente chama de termologia, que é um grande assunto, e que dentro da termologia a gente tem vários assuntos compondo a termologia, e o primeiro desses assuntos é a termometria. É o ponto da termologia inicial em que a gente vai lidar com a temperatura e o modo da gente pensar essa temperatura a partir das suas escalas, tá certo? Temperatura é um conceito fundamental para a gente dentro de termologia, porque tudo, vamos supor, né? Nós vamos analisar um gás dentro de uma panela de pressão, por exemplo. Você vai cozinhar um feijão, cozinhar um alimento, tá? Para eu poder entender como esse gás se comporta dentro da panela de pressão, que é muito importante, né? Senão, se a gente não cuidar disso, a panela vai explodir, né? A gente tem
problemas e riscos graves a partir disso, para eu poder entender como isso funciona, né, por mais que esse seja um assunto mais aprofundado, a base disso é a ideia de temperatura, tá certo? Então não tem como escapar. Tudo dentro de termologia, né? Em cada parte da termologia eu irei precisar do conceito de temperatura, tá certo? Não tem como evitar. É a mesma coisa em cinemática, a gente precisa do conceito de velocidade. Não tem como a gente analisar cinemática sem um conceito de velocidade bem definido. Então, essa primeira parte é só para isso, para a gente identificar, entender, né, o que é temperatura e como que a gente lida com essa ideia dentro da análise das situações que a gente vai ter pela frente, tá certo? Bom, uma pergunta que às vezes, né, quando a gente começa um assunto em física, né, e a gente pensa um pouco para frente, fala assim, e o Enem quanto a isso? Né? Essa matéria que eu estou estudando aqui vai fazer diferença para mim no Enem? Né? Vai ser cobrado, vai ser importante, né? Porque tem matérias que são mais cobradas e matérias que são menos cobradas, né? Isso é normal para qualquer prova, tá certo? Mas, especificamente, no Enem, como que a termologia é abordada, como que a termometria é abordada? A termologia ela é muito cobrada no Enem. Tá certo? Porque a termologia, essa ideia de aquecer, esfriar, não está presente só em física, está presente em química, está presente em biologia. Nós somos seres térmicos, né? Mantemos nossa temperatura interna num certo patamar em função de vários processos, né? Então a termologia é muito importante, não só na área de ciência da natureza, né? Como em outras áreas também, como por exemplo geografia. Eu preciso entender algumas coisas da ideia térmica, né, para ver como que eu posso levar isso para o processo geográfico, né? Eu vou montar uma usina hidrelétrica que vai me gerar energia, que vai me poder me possibilitar, né, melhor dizendo, né, esquentar uma água aqui em casa. Tá certo? Usando um micro-ondas, por exemplo. Então, tudo está conectado, não tem muito como evitar isso. Tá certo? Entendeu? Então, é muito relevante. O Enem vai cobrar muito a termologia no geral. Tá certo? Beleza. Agora, e termometria? Essa primeira parte que a gente vai começar agora. É muito cobrado? Aí depende. Depende por quê? Porque se você olhar as provas do Enem, né, dificilmente você vai ter uma questão que trate somente de temperatura ou dos termômetros. Existe, mas não é uma coisa que é muito comum. No entanto, a ideia termométrica ela é importante em outros contextos. Ou seja, eu vou lidar com um gás dentro de um ar-condicionado, aqui tem um ar-condicionado, né? Dentro de um ar-condicionado, para eu entender como ele funciona dentro do ar-condicionado, dentro de uma geladeira, dentro de um motor de carro, eu preciso do conceito de temperatura. Sem esse conceito, vai ficar capenga a minha análise e eu não vou conseguir lidar com ela. Eu não vou conseguir compreender a situação que foi colocada para mim se eu não tiver uma base bem estabelecida. E base, teoria de base, ela não pode ser deixada de lado. Porque não adianta, às vezes, você querer entender algo mais complexo sem ter o simples muito bem entendido. Tá certo? Então, por isso que muitas vezes a gente não vê questão só de termometria, mas a termometria envolvida dentro de uma situação em que outros aspectos estão sendo levantados também. Ela ajuda a gente na análise de situações mais complexas. Tá certo? Então, de todo modo, é cobrado, mas não uma questão específica de termometria. Tá certo? Ok? Bom, então, o que é termometria? Para a gente entender termometria, eu preciso entender o que é temperatura, tá certo? E é um conceito que muitas vezes as pessoas acham que é tranquilo e tal, né? Mas muitas vezes, se eu chego para uma pessoa e que ela não estudou ainda termometria, ela só tem a vivência da vida prática dela, e eu falo assim, para você, o que é temperatura? Gente, vai ter, se eu perguntar isso para 100 pessoas, às vezes vai ter um monte
sem interpretações diferentes. Tá certo? Porque cada pessoa constrói a sua forma de entender o que diabos é essa tal temperatura. Tá certo? Mas a gente precisa ter uma definição igual para todo mundo a partir desse momento. E, de novo, eu posso perguntar para vocês o que é temperatura e cada um de vocês tem uma ideia. Mas a partir desse momento, você vai ter que entrar num padrão de entendimento do que seja essa tal temperatura. De fato, cientificamente falando, tá certo? Não é achismo, não é especulação, não é vivência pessoal. É claro que a nossa vivência, a nossa interpretação do mundo ajuda também, e também muitas vezes atrapalha os conceitos físicos científicos. Mas vamos padronizar esse processo, ok? Então, beleza. Imagina que você tem um recipiente com água, como esse que está no slide aí, né? E se ele está na temperatura ambiente. Se você pudesse olhar dentro desse recipiente, ver as moléculas de água se movimentando, né, porque não estão paradas, se você pudesse vê-las se movimentando, você ia ter uma visão das moléculas com uma certa velocidade, com um certo movimento, ok? Mas, imagina que você coloque fogo nesse recipiente e contém água. Você começa a esquentar. O que vai acontecer? Se você conseguisse novamente olhar as moléculas de água dentro do recipiente, você as veria mais agitadas, não é isso? Tanto é que externamente, quando você olha para o recipiente com água esquentando, vai chegar um momento que ele vai começar a borbulhar, dando uma referência para nós do que está acontecendo internamente com a água, ou com as moléculas de água ali dentro. Tá certo? Num primeiro momento, na água, na temperatura ambiente, você poderia colocar a mão ali tranquilamente, não ia dar nada. Mas naquela que está aquecida, e muitas vezes até fervendo, não dá para você ficar colocando a mão que você vai se machucar. Então, o que aconteceu de diferente entre a primeira situação e a segunda situação? O que acontece diferente é que você deu energia para essas partículas. E você lembra do ano passado? Lembra da matéria de energia do primeiro ano? Existe uma energia lá associada ao movimento. Você sabe qual é? Né? Responde aí para mim. Energia cinética. Energia cinética calculada mv²/2. Está lembrado disso? Tá certo? Então quer dizer que quanto maior a velocidade de uma partícula, mais energia ela tem e vice-versa. Ela anda mais rápido em função da energia também maior que ela pode ter disponível. Então, para nós, temperatura é isso. Quanto mais agitadas estão as partículas que compõem um corpo, maior o seu grau de agitação, a sua chamada energia interna, e, portanto, externamente, quando você coloca a mão no corpo, por exemplo, você o sente diferente. Nesse caso, se você esquentar, você sente ele mais quente. Tá certo? Então, eu tenho aqui minha caneca com água, né? A água, tirei da geladeira, está fria. Então eu coloco a mão aqui, eu sinto essa temperatura, tá certo? Mas ao passo que eu deixo essa caneca aqui, a água aqui, essa água vai entrando em contato com o ambiente que está mais quente e começa a se esquentar, tá certo? Dali a pouco eu coloco a mão na caneca de novo, eu sinto diferença do que era antes, tá certo? Então isso, né, externamente eu entendo que houve uma diferença quando eu coloco a mão ali, tá certo? E é essa agitação que diminui ou aumenta conforme você dá mais energia ou tira energia de um corpo, que a gente chama de temperatura. Então, simplesmente, temperatura é a quantidade de movimentação, de agitação que as partículas que compõem um corpo tem dentro delas, que a gente chama de energia térmica. Quanto maior a energia térmica, maior a temperatura e vice-versa. Tá certo? Okay? Primeira coisa para a gente poder tomar cuidado aqui, né? Quando muitas vezes eu pergunto para as pessoas em sala, quando está no presencial ou no cursinho, né? Porque o cursinho a gente já está presencial, a gente já consegue, turmas menores, né? E tal, né? Qual é o símbolo para a temperatura? Aí vem a ideia, né? A pessoa às vezes associa a velocidade, o símbolo é V. A aceleração, o símbolo é A. Não é isso? Distância, o símbolo é D. Massa, o símbolo é M. Então a primeira letra
é o símbolo daquela grandeza física que está sendo tratada. Veja de novo, velocidade é V, começa com V. Aceleração começa com A, o símbolo é A. Massa começa com M, o símbolo é M. Então, obviamente, temperatura começa com T, a simbologia é um T minúsculo, né? Aí o aluno vai lá e me escreve um T minúsculo, né? T. Só que T não é símbolo de temperatura. T minúsculo é o símbolo de tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode gerar problema, erro, te levar a entender errado uma situação ou te levar a um erro de cálculo, se você não usa a simbologia correta. Tá? Na chamada aula 0, eu não sei se você assistiu, porque essa aqui é a aula 1, né? A chamada aula 0, que eu passei para os líderes devem ter passado para os grupos das salas, né? Eu falo sobre como resolve uma questão em física e lá a gente fala um pouquinho também sobre essa ideia de símbolo. Se você não escreve o símbolo do jeito correto, isso vai te prejudicar na hora que você vai escolher uma equação para resolver aquele seu problema, na hora de identificar uma pergunta, na hora de identificar uma resposta. Você vai ter vários problemas se você não usar um símbolo de maneira correta. Tá certo? Aí quando às vezes em aula eu falo assim, ó, T minúsculo não é. T minúsculo é unidade de tempo. Aí alguém fala, e o T maiúsculo? Aí vem a ideia, o T maiúsculo serve, né? Aí depende, tá certo? O símbolo para temperatura, sendo T maiúsculo, somente quando a escala de temperatura for a Kelvin, que é a chamada escala absoluta, a escala do Sistema Internacional. Você sabe que existe uma coisa chamada Sistema Internacional, que organiza a ideia de símbolos, de unidade de medida, né, para que a gente use padrões para unidade de medida. E o símbolo no Sistema Internacional para a temperatura em Kelvin é o T maiúsculo, mas só nessa escala. Ah, mas a gente tem outras escalas, né? A gente aqui no Brasil usa Celsius, americano, que é bobalhão, que só eles, né, tem as unidades diferentes, assim, só eles no mundo praticamente usam Fahrenheit, né? Também tem um símbolo diferente desse T maiúsculo. Quando a gente lida com qualquer outra escala que não seja Kelvin, o símbolo é o θ. Essa letra grega aí, esse zerinho riscado ao meio, tá certo? E de novo vou reforçar, leve isso a sério, tá certo? Infelizmente, vocês estão aí desde um 9º ano, né, em aula online, e às vezes a gente não consegue, né, às vezes não, a gente não consegue ter aquela situação de sala de aula, que a gente vê você lá, debruçado, fazendo as suas questõezinhas, né, fazendo os seus textos, vem pra gente, a gente corrige, te devolve, avaliação, etc. Então, muitas vezes, aluno que está, né, no online, ele fala assim, mas eu vou escrever do jeito que eu quiser, ninguém me manda aqui, né, e tal, né, mas, cara, se você quer fazer o negócio direito, decente, e isso render frutos para você mais para frente, tá certo? Para que as perdas que são inevitáveis sejam menores, ouve os conselhos da gente e começa a fazer o máximo possível para você ter a organização do jeito certo. E lembra, não sou eu que digo isso, não é qualquer um, é só o Sistema Internacional que organiza tudo em termos de escrita, de símbolo em relação às ciências, tá certo? Não só a física, mas química, biologia, matemática e por aí vai, tá certo? Ok? Toma muito cuidado com isso. Você nunca vai me ver, por exemplo, chamando temperatura de T minúsculo e T maiúsculo só com a Kelvin. O resto é tudo θ, seja qualquer outra escala que você trabalhe. Você assim, mas como assim outra escala? A gente vai lidar com isso na sequência. Beleza? Ok? Bom. Segunda coisa que eu preciso te chamar a atenção é que temperatura é uma invenção, certo? Como assim? É uma invenção do ser humano. O ser humano, né? Imagina você, que você coloca a mão aqui na minha caneca. Você sente frio de um jeito que às vezes uma outra pessoa, ela põe a mão aqui e ela sente frio de um outro jeito, né? A sensação térmica varia de pessoa para pessoa, tá certo?
Então, para que a gente pudesse padronizar essa sensação, é que o conceito de temperatura teve que surgir e depois disso os tais termômetros tiveram que ser inventados para poder medir essa tal temperatura que na verdade é interna aos corpos e não externa, mas a gente faz essa medição indireta externamente, tá certo? Por semelhança, por comparação, tá certo? E a gente inventa números para associar a essas sensações, tá certo? Porque temperatura não é um negócio fechado, é uma sensação que a gente transformou em conceito físico e que a gente inventou modos de fazer essa medição, tá certo? Que na verdade nem é uma medição de fato, porque a gente não entra dentro de um corpo para saber a temperatura dele via movimentação de moléculas. A gente faz uma coisa externa para tentar entender o que está acontecendo internamente. Aí você fala assim, meu Deus, que troço complicado. Por isso que a gente precisa da teoria. A gente não pode levar a ferro e fogo aquilo que a gente tira do nosso social, da porta para fora de uma sala de aula ou de um livro, que a gente tem interpretações muito erradas para ciências na vida. Tá certo? Então, em função disso, muitas vezes a gente coloca essa percepção errada na nossa análise de questões, na nossa análise de textos, e a gente interpretando errado, a gente obviamente não vai resolver do jeito correto, e a gente vai ter problemas de análise, tá certo? Então a gente tem que cuidar da parte teórica. Eu falei isso na aula 0 e aproveito e falo aqui também. Não trate física como decoreba de fórmula. Trate física como entender o fenômeno. E para isso precisa de teoria. Tá certo? Não adianta só ficar decorando formulazinha que isso não vai te gerar muito benefício. Vai até certo ponto, depois não vai mais. Beleza? Bom, aí a gente entra na ideia de escalas de temperatura. Tá certo? A temperatura, como vou repetir novamente, é algo interno ao corpo. Tá certo? E a gente desenvolveu um método de medir isso externamente a partir de um instrumento. O instrumento que a gente usa, né, é o chamado termômetro. E o termômetro, ele vai funcionar a partir de ele analisar variações de algumas propriedades de um corpo quando esse corpo recebe energia ou perde energia. Por exemplo, né, quando você tem um termômetro, desses mais comuns, você sabe, eu já vou mostrar uma figura, você sabe que dentro desse termômetro aumenta de tamanho ou diminui de tamanho uma certa quantidade de mercúrio, por exemplo, ou álcool. Então, a variação da altura desse líquido dentro daquele pedaço de vidro, daquele tubo de vidro, tá certo? O aumento ou diminuição da altura ali, a gente associa com um estar mais aquecido e estar mais resfriado de um corpo que a gente põe em contato, tá certo? Mas a gente pode usar uma barra de metal para formar um termômetro, tá certo? Porque uma barra de metal, por exemplo, ela vai ter 1 metro na temperatura de 20 graus Celsius. Se eu elevo essa temperatura para 80, essa barra aumenta 2 centímetros, entendeu? Então a gente pode fazer, entre aspas, uma analogia de regra de 3, entre aspas, porque não é regra de 3, mas a gente vai tratar disso depois, né? De que a cada tantos graus Celsius de aumento de temperatura vai aumentar tantos centímetros no comprimento da barra. Então a gente pode usar a dilatação de uma barra de metal como medida de aumento de energia térmica ou diminuição de energia térmica, temperatura. Tá certo? Então tem vários jeitos de medir temperatura. A gente pode apelar para a corrente elétrica, a gente pode apelar para volume de um gás, tamanho de um pedaço de metal, como já foi citado, né, mudança de cor, né, de um produto químico, né, a chama do fogão, não sei se você já reparou, mas tem chama do fogão que é verde, outras mais alaranjadas, até azuis, né? Isso tem a ver com a temperatura da chama, e a fonte também da chama também tem a ver, mas também tem a ver com a temperatura. Então, né, são vários os recursos que a gente tem para poder medir temperatura, tá certo? E aí, a gente tem aí
um termômetro do mais conhecido, um termômetro de vidro, tá certo? E o termômetro de vidro ele tem algumas partes bem básicas, né? Ele tem esse corpo dele, que é chamado de tubo capilar de vidro, que na verdade é um tubo dentro do outro. É o de dentro, bem fininho, que é chamado de tubo capilar, que nem de cabelo, tá certo? Capilar, tá? E a gente tem a parte de baixo, essa mais gordinha, chamada bulbo, e ali tem a substância termométrica, aquilo que vai alterar alguma propriedade dela para a gente ter uma noção de aquecimento ou resfriamento. Normalmente você tem álcool ou mercúrio. Se ele for colorido, verde, vermelho, aquele líquido lá dentro é álcool com um colorante lá, algo para dar corzinha para ele. E ele pode ser de mercúrio. Só que o de mercúrio tem um problema, que se você quebra sem querer, ele é altamente tóxico, né? Então você vai encontrar com mais facilidade termômetros a álcool ou os eletrônicos, né? Que hoje é muito comum e barato. Você vai numa farmácia e você compra baratinho um termômetro eletrônico, né? Que ele funciona por variação de corrente elétrica. É uma coisa mais complexa que a gente precisa entrar em eletricidade. Tá certo? Ok? Então, a gente vai lidar com esse tipo de termômetro aí. E a gente vai precisar fazer graduação de termômetro. O que é isso? Graduação. É estabelecer uma relação entre o volume, por exemplo, de um líquido que está ali dentro do tubo capilar e o aquecimento e associar isso a um número. Tá? Um número. Porque a gente está acostumado a falar assim, pô, hoje está quente, está uns 40 graus aqui que eu estou morrendo. Então a gente associa esse aquecimento a um número. E que americano, por exemplo, ele associa outro número, mas para a mesma sensação. Tá certo? Em Fahrenheit, o nosso 40 graus Celsius é outro número, mas está medindo a mesma sensação térmica. Entendeu? Então a gente precisa entender como que isso é feito. Então, normalmente, a gente, para fazer graduação de um termômetro, nós partimos de alguns pontos fixos para fazer isso. Por exemplo, se você pegar água e gelo e colocar junto e deixar um tempo, tá certo? Se você colocar o termômetro lá dentro, o mercúrio, vamos falar mercúrio, né? Ele vai modificar a posição dele, mas ele vai parar num certo momento. Nesse momento em que o mercúrio ele para de mudar o volume dele, a gente diz que ele entrou em equilíbrio com a mistura de água e gelo, certo? E em graus Celsius, essa mistura foi associado ao número 0 graus Celsius. É a ideia, né, de que, em que temperatura que o gelo funde, ele derrete? Ele derrete a 0 graus Celsius na pressão de uma atmosfera. Tá certo? Aí você pode, a partir daí, pegar o seu tubo e colocar lá uma marcação e dizer, aqui é o ponto de fusão do gelo, a hora que ele passa de gelo sólido para água líquida. Tá certo? E você pode também encontrar um ponto desses fixos na água fervente. Enquanto existe água fervendo, água em estado líquido e estado gasoso juntos, né, ao mesmo tempo, você também tem um valor fixo de agitação molecular, de temperatura, água em ebulição. Então, no caso do Celsius, a gente vai ver daqui a pouquinho, a pessoa estabeleceu um número para essa condição. E a partir daí, tendo dois pontos fixos, o ponto de fusão do gelo e o ponto de evaporação ou ebulição da água, a partir desses dois pontos fixos é que a gente estabelece uma escala de medida. Tá certo? Foi assim que foi feito. Na verdade, tem um monte de jeito de fazer esse processo de graduar um termômetro. Esse é um dos mais simples, mais fáceis de fazer. Tá certo? Bom, então, a escala Celsius... e eu vi uma tirinha, acho que eu vou até mandar no grupo depois, que na verdade é uma brincadeira, mas não deixa de ser verdade. O que é um termômetro? Um termômetro é um velocímetro de partículas. O que é um velocímetro no carro? Né? Ele mede a velocidade do carro. O termômetro mede a velocidade das partículas que compõem o corpo. Tá certo? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das partículas. Então, acaba sendo um velocímetro de partículas. Tá certo? É uma associação válida. Tá? Então, a gente tem a chamada escala Celsius. A pessoa Celsius, Anders
Celsius, né? Ele pegou um termômetrozinho, colocou lá na água com gelo, né? E viu que o mercúrio parou de oscilar e ele disse que nesse momento estaria o grau de agitação 0, que daí 0 graus Celsius em função de que é o nome dele, né? E aí ele pegou lá o termômetrozinho dele depois disso, colocou na água fervente e estabeleceu que esse patamar de evolução do mercúrio lá dentro se chamaria 100 graus Celsius, tá certo? Então é o θ do gelo, de fusão do gelo, e o θ do vapor de evaporação da água, tá certo? E aí, entre o 0 e os 100 graus Celsius, ele dividiu em 100 partes iguais. 0 graus Celsius, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius e por aí vai, tá certo? Tá? Ele dividiu em 1 grau Celsius e estabeleceu uma escala em 100 partes iguais a partir daí. Ok? E o Fahrenheit? O Fahrenheit fez basicamente a mesma coisa. Só que em vez de atribuir o valor 0 graus para o ponto de fusão, ele estabeleceu 32 graus, que aí ganhou Fahrenheit como sendo a unidade medida. Ou Fahrenheit, né? Eu chamo Fahrenheit, tá certo? E lá no ponto de ebulição, ele estabeleceu o valor de 212 graus Fahrenheit. E ele dividiu os pontos aí estabelecidos em 180 partes iguais, de 1 em 1 grau Fahrenheit. Tá certo? Tá? A escala dos céus é dividida em 100 partes, a escala do Fahrenheit é dividida em 180 partes. Mas lembra, são só números diferentes para representar a mesma sensação térmica. Tá certo? Então, a sensação térmica que a gente tem aqui em Palmas, por exemplo, de 40 graus Celsius, é a mesma que um americano sentiria. Só que ele atribui essa sensação a outro número. Tá certo? Ah, isso é ruim, isso confunde, isso dá problema? Claro, mas infelizmente o americano é todo cheio dessas frescuras, né? Jarda, polegada, milha, Fahrenheit. Tá certo? Ok? Bom, agora, como é que a gente transforma graus Celsius em graus Fahrenheit? Tá certo? Como que a gente faz essa transformação? Como que a gente faz uma equação de transformação? Então, isso aqui, que a gente vai ver agora, muito relevante, porque a gente vai usar muito montar escalas de transformação ou equações de transformação para fazer mudanças de temperatura de uma escala para outra. Tá certo? Aí você fala assim, mas se eu decorar a fórmula de Celsius Fahrenheit, está valendo. Não preciso entender como que monta. O problema é que é o seguinte, e se a gente for ter que transformar graus Celsius em graus Reaumur, graus Rankine? Aí você fala assim, mas nunca ouvi falar dessas escalas. Essas escalas existiram, só que elas foram deixadas de lado com o tempo. E ficaram aí, na verdade devia ficar só Celsius, né? Mas americano ainda usa o Fahrenheit. E Kelvin é para quando a gente trabalha com ciência, quando a gente vai pesquisar, a gente vai publicar um artigo científico e em algumas partes da física não tem como usar Celsius Fahrenheit, tem que usar o Kelvin. Tá certo? Então, como a gente monta uma equação para transformar Celsius em Fahrenheit e vice-versa? Ou de qualquer escala para qualquer escala de temperatura que a gente possa ter. Tá? Vamos começar o seguinte, ó. Tem aí os nossos valores específicos, né, para pontos de fusão e ponto de ebulição da água, né, tanto em Celsius como em Fahrenheit, e a gente vai lidar com uma chamada temperatura de sistema, aqui, ó, aquela temperatura do que eu estou querendo medir a temperatura, que eu vou chamar só de sigla, θC e θF. Vai ser a nossa incógnita, tá? Aquilo que a gente pretende transformar, tá bem? Essa é a chamada temperatura do sistema. Agora, olha só. O que eu vou te mostrar agora aqui, que você não precisa, né, entender a matemática envolvida, etc. É só entender o procedimento. Mas a matemática envolvida, que a gente vai lidar agora, é como lá em matemática eles chamam de interpolação e extrapolação de valores. Tá certo? Que eu vou te mostrar a dinâmica sistemática disso,
tá? Mas, e depois a gente vai usar várias e várias vezes, a gente precisa só do método, mas não precisa, né, de entender por que isso pode ser feito. Na verdade, eu vou colocar uma ideiazinha, mas é o que a gente precisa, tá certo? O que a gente vai fazer? A gente sempre vai partir disso aqui. A gente, toda vez que nós formos montar uma equação de transformação, nós precisamos das escalas. Claro que vão ser sempre duas escalas, uma transformada na outra e vice-versa. Para essas escalas, eu preciso de 4 valores fixos, tá certo? Que no caso do Celsius, vamos lá de novo, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius, no caso do Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. Tá certo? Beleza? E aí eu tenho as temperaturas que vão ser transformadas a partir daí. Beleza? Ah, um parênteses, né? A pessoa fala assim, professor, mas se eu tenho 30 graus Celsius, desculpa a letra aqui que é horrível escrever com o mouse. Se eu tenho 30 graus Celsius, eu quero transformar em graus Fahrenheit, não dá para eu fazer assim, ó. Não dá para eu fazer uma regra de 3? Né? Se 0 graus Celsius são 32 graus Fahrenheit, 30 graus Celsius é X. Não dá para fazer assim? Aí vem o detalhe. Em aula, quando eu pergunto, tem gente ainda que fica tentando fazer conta ou vai para o papel. Não dá para fazer. Por quê? Porque a gente está usando o zero. O zero, quando ele é multiplicado por outro número, dividido por outro número, sempre dá zero. Aí quando eu justifico isso para o aluno, eu falo assim, não, professor, desculpa, eu viajei. Não, eu não posso usar o zero, claro que não posso. Então eu vou fazer o seguinte, 100 graus Celsius vale 212, 30 vale X. Agora pode, né? Eu não vou usar o zero. E ainda assim não pode. E por que não pode? Deixa eu voltar aqui. Tá? Olha só. A escala dos Celsius, ela tem 100 partes. Tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Ela tem 100 partes. Certo? A escala do Fahrenheit, ela tem 180 partes. Tá vendo aqui? Como as duas escalas não são divididas na mesma quantidade de partes, não dá para fazer regra de 3, porque regra de 3 é só para coisas proporcionais. Como eu não tenho proporção entre as escalas, eu não posso fazer regra de 3. Tá certo? Porque regra de 3 muitas vezes é utilizado por aluno, para quem vai fazer questão, às vezes com uma tábua de salvação. Né? Ah, não, eu não sei como fazer, eu vou tentar uma regra de 3 aqui, quem sabe dá certo. E muitas vezes mesmo, a regra de 3 não serve. Só serve para coisas que são proporcionais. E não é toda hora que a gente lida com coisa que é proporcional. Ah, um aumentou 2, outro aumentou 5, outro aumentou 4, outro aumentou 10. Entendeu? Não é proporcional. Não é assim, porque as escalas são divididas em partes diferentes. Então eu não posso usar a regra de 3. Tá? Então tira da sua cabeça. Não posso usar a regra de 3. E é por isso que a gente tem que montar uma equação de transformação. Tá certo? E como a gente vai fazer? Olha só. Eu vou chamar de A essa distância numérica entre a minha temperatura que eu estou procurando transformar e 0 graus Celsius. Eu vou chamar de B de 100 até 0 graus Celsius. Isso vai valer para Fahrenheit também. Tá certo? Então, repetindo, eu não posso usar regra de 3 para temperatura porque não há proporção. Então, eu não posso fazer a estrutura da regra de 3 com temperatura. Mas eu posso fazer isso com variação de temperatura, porque as variações são proporcionais. É o que a gente vai fazer aqui agora. Olha só. Deixa eu sair da frente, né? Porque senão eu atrapalho. Acho que eu posso ficar aqui. Olha só. Se eu pegar essa distância A aqui, tá? Essa distância A, e dividir pela distância B, eu estarei fazendo variações. A distância A é θc menos 0, não é isso? A distância B é 100 menos 0, ok? Eu irei repetir isso para a escala Fahrenheit, porque agora, com variação, eu tenho proporção matemática que eu posso relacionar, entendeu? Então, agora eu vou fazer o mesmo procedimento para Celsius, que eu fiz para Celsius, para Fahrenheit, certo? Eu vou pegar θc subtrair de 0, θ100, 100 graus Celsius e subtrair de 0, eu vou dividir os dois fatores. Vou fazer θf menos 32, 212 menos 32 e vou dividir os dois. Tá certo?
Bom, aqui está, deixa eu puxar aqui a minha canetinha, aqui está a minha equação que vai transformar Celsius em Fahrenheit. Só que eu posso melhorar, né? Ela está meio feinha ali, eu posso arrumar ela um pouquinho. Então eu posso fazer, ó, θc menos 0 é θc, 100 menos 0 é 100, não é isso? Posso fazer θf menos 32 repetindo, porque isso aí não vai poder alterar, mas 212 menos 32 dá quanto? 180. E de novo, eu tenho a possibilidade de deixar a minha equação assim, ó. Pronto, está aqui, ó. Minha equação de transformação Celsius-Fahrenheit está pronta aqui. Mas ainda assim a gente pode melhorar ela um pouco, né? Fazendo simplificação aí, né? Tá vendo que esse 100 e o 180 eu posso simplificar por 20, dividir por 20. Então 100 por 20 dá quanto? 180 por 20 dá quanto? É o que a gente tem aqui, ó. 120 por 5, ou melhor, 100 por 20 dá 5, 180 por 20 dá 9. E aqui é a nossa equação que vai transformar Celsius em Fahrenheit. Tá? Ah, mas então se eu estou trabalhando com outras escalas eu posso usar essa forma? Não, isso aí é só para Celsius, Fahrenheit. Somente. Ok? Beleza? E toda vez que a gente precisar montar uma equação de transformação, a gente vai apelar para esse sistema novamente e a gente vai chegar numa equação de transformação de uma escala para outra escala que a gente vai ter que fazer, inclusive, mais para frente. Certo? Ok? Bom, talvez alguns de vocês de 9º ano, ensino fundamental, 8º, 9º ano, já viram essa fórmula aí, certo? Escrita desse jeito. Ou viram escrita desse jeito. Infelizmente, alguns livros e alguns professores de ensino fundamental colocam assim para os alunos no momento que eles vêm pela primeira vez. Só que, infelizmente, quando eles optam por isso, eles estragam a nossa ideia futura, que agora estamos aqui 2º ano, que a gente tem que escrever do jeito correto. Não existe temperatura C desse jeito, C maiúsculo assim, ó. Não existe em física isso aqui. Não existe isso aqui. Aqui é tempo. Entendeu? Aí fala, não, mas é só para o aluno entender. Como... Não, não. Se começar certo, vai gerar uma coisa certa no futuro. Muitas vezes o menino começa errado, aí tenho eu que chegar aqui e falar, ó, tá errado, você tem que escrever... Aí eu passo de chato, entendeu? Se eu estou tentando colocar a coisa direita. E de um tempo para cá, alguns livros de ensino fundamental têm colocado do jeito certo. Tá legal, beleza, mas ainda tem muito livro e muito professor que ensina do jeito que lá para frente vai ter que alterar, não tem jeito, tá certo? Livro de verdade, livro sério, nosso livro aqui inclusive, você não vai encontrar isso escrito de jeito nenhum, tá certo? Portanto, tá errado e a gente tem que se acostumar com isso. Fechou? Então isso aqui não vai ser assim que você vai escrever. Ah, mas não tem problema, eu sei, eu só estou escrevendo aqui porque eu estou fazendo rápido. Não, não é porque você está fazendo rápido, não é porque você vai passar limpo depois. Não, se acostuma a fazer do jeito certo desde sempre, tá? Não é bagunçado não. Beleza? Ok? Vamos lá fazer um exercíciozinho. Deixa eu voltar para o meu cantinho aqui, tá? Olha só. Página 17, exercício 1 do livro, tá? Diz assim, um médico mediu a temperatura de um paciente utilizando um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 102,2 graus Fahrenheit. A temperatura corporal normal de um ser humano é de 36,5 graus Celsius, né? O paciente está com febre, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar transformar 102,2 graus Fahrenheit em Celsius. Então a gente vai ter que fazer, vai ter que pegar a equação, né? A gente vai ter que fazer o que com esse 102? A gente vai ter, inclusive, se você quiser parar o vídeo agora, pega a equação, faz a sua continha, depois, né, dá o play de novo para você ver aqui. Que na verdade eu também não vou fazer o passo a passo aqui para você, não vou desenhar a resposta para você. Mas eu vou dizer que você vai fazer o quê? Você vai pegar esse 102,2 graus Fahrenheit e vai colocar onde? Vai colocar bem aqui, né? E qual vai ser a sua sequência numérica? Você vai pegar esse 102,2, vai subtrair de 32, vai dividir por 9 e depois vai pegar esse 5 e vai passar multiplicando para o lado de lá. Por quê? Porque você quer encontrar o θc. Então ele tem que ficar isolado sozinho de um lado da equação, né?
certo? Se você fizer essa continha, vai dar 39 graus Celsius, se eu não me engano, tá? Isso quer dizer que essa pessoa está com febre. Ela passou do normal e está com boa febre, né? Tem que cuidar, tem que ir para o médico, tá certo? É só substituição na equação e fazer continha. Depois que você pega esse 102,2 e joga aqui, não é física mais, é só matemática, aritmética, álgebra, etc. Ok? Tranquilo? Você que parou o vídeo e fez, você acertou? Tranquilo? Tá? Tenta o máximo que você puder também evitar usar a calculadora, né? Porque a gente vai chegar um momento que você não vai ter a calculadora para te ajudar e essa conta aqui não é tão difícil assim. Tá certo? Beleza? Fechou? Bom, vamos lá fazer outra? Exercício 3, da mesma página 17. Esse é um exercício que ele depende de interpretação de texto, tá certo? Que é algo fundamental, né? A física ela precisa do português na interpretação de texto e precisa da matemática também, senão fica capenga e a gente tem dificuldade. Então, a questão fala, a temperatura de um líquido é medida simultaneamente com 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. A temperatura registrada na escala Fahrenheit é o triplo da registrada na escala Celsius. Qual é o valor encontrado no termômetro graduado na escala Fahrenheit? Certo? Se você precisar, para o vídeo, leia a questão de novo. Se você quiser, tenta resolver do jeito que você achar melhor, tá certo? De volta, que daí você vai ver a minha resolução logo na sequência. Beleza? Vamos lá? Vamos lá. Então, olha só. A questão pediu o quê, né? Se você olhar de novo aqui, ó, ele quer o valor da temperatura na escala Fahrenheit. Então, você tem que ter muita consciência da pergunta para poder ter o caminho para chegar na resolução para essa pergunta, né? Então, a pergunta é, eu quero a temperatura na escala Fahrenheit. E o texto me diz, ó, o texto, eu vou fazer questão de voltar aqui para assinalar com você. Está dizendo que a temperatura na escala Fahrenheit é o triplo da temperatura na escala Celsius, tá certo? Então eu vou transformar esse texto em símbolo, né? Vou ter que transformar em linguagem simbólica essa parte do texto, tá? Então eu vou ter que escrever lá, ó, temperatura em Fahrenheit é 3 vezes a temperatura em Celsius, tá? Isso é texto, isso é interpretação do que a questão está dando para a gente. Agora, eu quero descobrir esse valor em Fahrenheit aqui, ó. Esse valor eu quero descobrir. Mas eu não tenho a temperatura em Celsius, eu não tenho em Fahrenheit. Então eu não tenho como resolver, correto? Por quê? Porque matematicamente, se você tem uma equação e 2 incógnitas, você não resolve. Você precisa do quê? Você precisa de ter mesmo número de equação e incógnitas. Então, se eu tenho uma equação e 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações para igualar. E aonde eu vou tirar essa outra equação? Da própria equação de transformação Celsius-Fahrenheit, não é isso? Está aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Aí, agora, de novo, acabou a física, é só matemática, de colocar coisas dentro da equação. Então, eu vou pegar essa temperatura em Fahrenheit, vou jogar aqui, certo? E vai me sobrar só θc, tá vendo? Ou seja, eu só fico com uma incógnita. E aí eu vou calcular essa incógnita, tá certo? Olha só, vou substituir 3 θc, está acompanhando? Está me acompanhando? Agora eu vou multiplicar cruzado aqui, eu vou pegar esse 9 e jogar para lá, esse 5 jogar para cá, não deixando, né, de lado o cuidado que aqui nós temos um parênteses, tá vendo? Aqui, ó, porque esse 5 ele tem que multiplicar, além do 3, que é o primeiro que ele encontra de cara, ele tem que multiplicar o 32 também. Muita gente, muitos alunos, melhor dizendo, às vezes ele multiplica só o 5 vezes 3 e deixa largado o 32, né, coitado, sozinho ali, e daí vai dar errado, obviamente, tá? Então, se você passar multiplicando e tal, 9 θc, 15 θc, menos 160, que é 32 vezes 5. Agora, você vai ter que fazer o quê? Juntar os semelhantes aí, né? Passa o 9 θc para um lado, o menos 160 para o outro, trocando os sinais e tal, e você vai ter, né, e depois dividindo e tal, você vai ter 160 sobre 6,
e isso aqui é 26,7 graus Celsius aproximadamente. Aí você fala, acabei a questão, beleza e tal, cheguei na resposta. Não, lembra, a pergunta não é θc. A pergunta é θf. E quantos θc vale um θf? 3, né? Então, você tem que ficar esperto com a pergunta. Porque tem questões assim que essa resposta, por exemplo, de 26,7, ela está lá nas alternativas. Se a pessoa não para respirar e pensar na pergunta, ele vai lá rapidão, sem pestanejar, ele vai lá e marca e ele vai errar. É a famosa pegadinha. Não é. Para mim, pessoalmente, não existe pegadinha. O que existe é a gente não ter cuidado, faltou concentração, não prestou atenção e a gente é induzido pela questão ao erro. Mas não é pegadinha, entendeu? É totalmente falta de cuidado da pessoa que está resolvendo a questão. Porque se a pergunta é muito clara, e ela é clara, tá certo? Você não pode dar margem a se confundir ou sem ter isso claro, né? Se você não tiver clara a pergunta. Ok? Beleza? Tá vendo aqui, ó, a temperatura em Celsius não é a pergunta, a temperatura em Fahrenheit que é a pergunta. Aí você vai lá e multiplica por 3, certo? 80 graus Fahrenheit, resposta final. Ok? Beleza? Esse é um estilo de questão envolvendo temperatura. Vamos fazer mais um? Tá? Lá, exercício 4 na sequência. Depois, na lista de exercícios, vai ter mais questões lá para você treinar, né? Vão ser algumas parecidas, outras diferentes, mas todo mundo mais ou menos no mesmo caminho. A questão fala, a temperatura de um corpo é medida simultaneamente com 2 termômetros, um graduado na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Os 2 termômetros registram a mesma temperatura. Qual é essa temperatura? Ou seja, você pega 2 termômetros Celsius e Fahrenheit, coloca no mesmo ambiente e eles chegam no mesmo número. Que número que é esse? Porque é possível. Bom, a gente tem uma coisa parecida que a gente tinha na questão anterior, em termos de estruturação. Ó, a temperatura em Celsius vai ter que ser igual à temperatura em Fahrenheit e essa vai ser a pergunta da questão, certo? Beleza. Então, eu vou chamar, já que vai ter o mesmo valor, eu vou chamar só de θ. Podia chamar de uma letra qualquer, R, S, T, U, V, X, mas eu vou usar θ para poder manter a simbologia que a gente está já usando, tá certo? E vai ter que ser o mesmo valor de θ. Beleza? Então, eu vou pegar e jogar dentro da equação de transformação. Tá? Vou jogar onde tem θc, onde tem θf, eu vou usar o mesmo símbolo θ. E aí, pronto, ficou igualzinho à questão anterior. Vou multiplicar cruzado e vou achar o θ. Tá certo? Mas aí vem a interpretação. Ah, ele falou que é a mesma temperatura, então o valor da temperatura é o mesmo, obviamente. Então eu vou usar o mesmo símbolo. Aí o procedimento de resolução é exatamente igual. Tá bom? Vou fazer o mesmo procedimento, vou chegar que a temperatura que os 2 termômetros, Celsius e Fahrenheit, medem o mesmo valor numérico, é menos 40 graus Celsius ou menos 40 Fahrenheit. Essa é a resposta final. Ou seja, só tem um momento que esses 2 termômetros vão chegar no mesmo valor numérico medido, é o menos 40. Tá? Você pode encontrar outras questões com outras escalas e pedir a mesma coisa. Ah, e se eu quero saber quando esses termômetros vão ter a mesma temperatura? O procedimento é esse. Chama a temperatura da mesma letra e calcula essa letra. Tá certo? Ok? Bom, outra coisa para eu te chamar a atenção mais uma vez, a gente não usa a regra de 3 com temperatura. Tá? Tira da sua cabeça esse processo. Não tem regra de 3 com temperatura. Tá? Por quê? Lembra? Porque as escalas têm tamanhos diferentes e não são proporcionais. Beleza? Tá certo? E a última coisa, a gente não usa T minúsculo para temperatura. T minúsculo é tempo. Fechou? Ok? Mais uma vez lembrar. Terminamos a primeira parte, eu já vou na sequência, vou dar pausa aqui, né? Na sequência, vou fazer a parte 2 e a parte 3 para a gente poder fechar essa ideia termométrica. Tá bom? A gente se vê daqui a pouquinho. Até mais.